som, oi. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje o tema da live vai ser o florescer da figueira. Sejam todos bem-vindos. Aqui que aumenta aqui. Já vai começar ou não? Já. Que horas são? São 5h40. Ei, som, já. Ei, som, oi. Olá, meus queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E que esta paz ela possa reinar, habitar em cada coração. Que Deus em Cristo possa fazer o rosto dele resplandecer sobre ti e te dê vida, a você, sua família, a todos, dê saúde, dê graça. Glória a Deus por isso. Aleluia. Hoje nós temos uma palavra vinda de Deus para você. Diante de um quadro tão caótico em que vive a humanidade, com referência à guerra que está havendo no Oriente, precisamente em Jerusalém, Israel e Irã. Tudo aquilo que está acontecendo foi profetizado há mais de 2000 anos. E a Bíblia, ela relata, louvado seja o nome do Senhor, que isto haveria de acontecer no fim dos tempos, que as nações viriam contra Israel. Glória a Deus por isso. E Jesus, ele foi bem enfático quando falou a respeito de Israel, a respeito de Jerusalém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos meditar nesta tarde, queridos, em alguns versículos da Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, aleluia, capítulo 25, versos 32, diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, aleluia, sabei que ele está às portas. E em verdade, aleluia, eu vos digo que não passará esta geração, aleluia, sem que todas estas coisas aconteçam. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, o próprio Cristo, ele faz menção a Israel. Toda vez que a Bíblia Sagrada fala de figueira, está se referindo a Israel, está se referindo ao povo que Deus escolheu para si. Louvado seja o nome do Senhor. As nações querem Israel, os Estados Unidos querem Israel, Moscou quer Israel, todas as nações querem Israel. Mas por que as nações desejam tanto Israel? Por dois motivos. Israel, a cidade de Jerusalém, é a cidade do grande rei. Aleluia. E só o que há no Mar Morto, as riquezas do Mar Morto, dá 6,4 trilhões, aleluia, de dólares. Só a riqueza que tem lá dá para comprar a América toda. Glória a Deus por isso. E Deus cumpre mais uma vez a sua palavra quando ele diz que a terra de Israel manaria leite e mel. Louvado seja o nome do Senhor. Então as nações, elas desejam Israel.
E há esta guerra milenar, que vem da desobediência às promessas de Deus. Então Jesus, ele diz, aleluia, glória a Deus por isso. Ele é enfático em falar no versículo. Figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folha, sabei que está próximo o verão. Ele diz igualmente, quando vir de todas estas coisas acontecer, aleluia, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade eu vos digo, que não passará esta geração sem que, aleluia, aconteça a vinda do Filho do Homem. É necessário entender, a Bíblia diz que poderia o Senhor levantar uma nação em um só dia. Isaías profetiza a respeito disso. Ora, Deus levanta uma nação num só dia, em 1948, dado nas Nações Unidas, na reunião das Nações Unidas, por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Israel foi conhecido como nação, ganhou um pedaço de terra no meio do deserto, porém Israel, sendo terra da promessa, se torna uma potência para as nações. E quando Cristo, ele diz que as suas folhas começam a brotar e fazer sombra às nações, ele está dizendo, quando Israel estiver grande, quando Israel for uma potência, quando Israel estiver sendo cobiçada e ao mesmo tempo sendo atacado por vários lugares, a guerra oprimindo seus filhos, sabei que ele está às portas. Mas ele quem? O próprio Cristo, ele está às portas. Há um sinal, a igreja de Deus na terra está acompanhando estes sinais. Os sinais de que? Do brotar da figueira, a geração de que? Israel está com 77 anos. A Bíblia vai dizer, o próprio Cristo fala, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Aleluia. Isto que? As guerras, isto que? O arrebatamento da igreja. Sim, queridos, vai acontecer. A Bíblia é enfática em falar estas coisas. Não foi profeta, foi a própria boca de Deus falando e relatando nos seus livros sagrados que haveria o arrebatamento da igreja. E nós estamos vendo nos últimos dias os acontecimentos sobre a face da terra, as guerras, rumores de guerra, nações armadas, comícios potentes com ogivas nucleares, ao ponto de destruir esta terra por 36 vezes. Aleluia. Mas eu quero te dizer uma coisa, antes, glória a Deus, de acontecer, aleluia, a catástrofe final nesta terra, a Bíblia diz que num tocar da trombeta de Deus, Cristo descerá e levará a sua igreja, aleluia, desta terra. Aí eu te pergunto, querido, você está preparado a se encontrar com Ele? Você está preparado a ouvir o toque da trombeta de Deus quando Ele anunciar, louvado seja o nome do Senhor? A Bíblia vai dizer que não passará esta geração. Que geração é esta, pregador? A geração que viu a figueira brotar. E a figueira brotou em 1948. E quanto é uma geração? Uma geração, segundo a Bíblia, é até 70. Porque disto passar é canseira e enfado. Israel hoje está com 77 anos. Para 80. Falta 3, aleluia. E a história vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que quando estas coisas estiverem acontecendo, aqueles que professam a Cristo, aqueles que o servem em sinceridade, aqueles que o buscam de todo o coração, aqueles que abandonaram o mundo, aqueles que deixaram seus prazeres
para servir, para estar debaixo do senhorio dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que lê Bíblia, aquele que ora, aquele que busca pela madrugada, aquele que deixou os prazeres deste mundo para seguir ao Cristo Santo. Sabei disto, que ele está às portas para tirar a sua igreja da terra. Arrebatamento é coisa real, tirar a igreja da terra. A Bíblia fala destas coisas em 1 Tessalonicenses. Louvado seja o nome do Senhor. Amigo, apressa-te pela tua alma, apressa-te pela tua vida. Você que está afastado, você, aleluia, que abandonou o primeiro amor, saiba de uma coisa: Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele vai se manifestar, aleluia. A igreja santa, a igreja imaculada, a igreja viva, a igreja que busca, a qualquer momento ela vai subir, porque a Bíblia diz que é no abrir e fechar de olhos, aleluia. Vai ser muito rápido, mas a Bíblia também diz que vai ser grande o choro na terra e o lamento, as mães procurando seus filhos. Meu Deus, cadê meu filho? Aonde foi parar? O esposo procurando a esposa, ou a esposa procurando o esposo. Aquele crente que não levou o evangelho a sério, ele vai cair de joelho no meio da rua e vai dizer: porque eu não acreditei. Muitos, aleluia, que riram, que brincaram, vão dizer naquele dia: meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Porque Cristo já veio, já levou sua igreja, e a Bíblia diz que só há um que detém, aleluia, o inimigo das nossas almas de se manifestar. Apenas um. Louvado seja o nome do Senhor. É o Espírito de Deus que ainda está na terra, e se ele está na terra é porque ele está guiando a igreja de Deus. Se ele está na terra é porque ele está aconselhando a igreja de Deus na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Amado ouvinte da palavra de Deus, Cristo, ele foi bem enfático quando falou: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando seus ramos se tornam tenros, aleluia, quando as suas folhas brotam, isto significa que Israel já amadureceu, e o relógio escatológico de Deus é Israel. O relógio escatológico de Deus, aleluia, é Israel. Jerusalém é a cidade do grande rei. Você pode dizer hoje: eu não estou nem aí, eu não ligo. Querido, saiba de uma coisa: você tem uma alma. A tua alma, ela é muito importante para Deus. A tua alma, ela não morre. Ela há de ter um destino, ela há de ir para algum lugar. Agora a escolha é sua. Enquanto você está vivo, após a morte, a Bíblia diz que segue-se o juízo, o céu, o inferno. Esta é a realidade. Há dois caminhos, do céu e do inferno. Cristo, aquele que me segue não andará em trevas, porém terá a luz da vida, a luz da salvação. Amado, então quer dizer que quem não segue a Cristo está onde? Está em trevas. É a Bíblia, não sou eu não posso te julgar, eu não posso falar de ti, mas biblicamente o que a palavra diz, que aquele que estão em Cristo nova criatura é, e passou da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada vai dizer: louvado seja o nome do Senhor, lá em João capítulo 3 verso 17, porque Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, enviou o seu Filho ao mundo, não para o condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ora, se a Bíblia está dizendo que Cristo se manifestou, aleluia, para salvar o mundo, é sinal que o mundo está caminhando em
direção, aleluia, à morte, à perdição. Porém, há um, aleluia, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, para não deixar a tua alma descer, aleluia, as profundezas tristes, mas ele morreu na cruz para te resgatar. Ele pagou o preço da tua alma, ele pagou o preço da tua vida, ele comprou lá na cruz do Calvário. Agora falta o quê? Você crê nesta palavra, você dá um passo de fé em direção a Cristo, aleluia, porque a Bíblia diz que aquele que crê, ele não é confundido. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não é confundido, porque ele é conhecido nos céus. A própria Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Confessar é declarar, confessar é dizer: olha, eu declaro que este me recebeu, este me aceitou, este fez assim, este estava comigo, este pregou minha palavra, este deu crédito, este aqui me buscou, este rejeitou, aleluia, as iguarias do mundo para me servir. É um dos nossos, ele é comprado pelo sangue derramado na cruz. Há um testemunho nos céus, há um testemunho dos anjos, há um livro escrito, aleluia, que declara que você foi comprado pelo sangue precioso de Cristo, aleluia. A figueira brotou e agora as nações estão armadas até o dente. Agora, aleluia, a Bíblia fala da grande guerra de Gog e Magog. Gog é a Rússia, Magog é a China. Essas nações vão se levantar contra Israel. O cavaleiro branco já está sobre a face da terra. Eu não posso falar para que não seja derrubada a minha live, mas já está. Consulte na internet, você vai saber. Esse cavaleiro branco, ele traz a falsa paz. Ei, que desperta. Você tem uma alma. A vida não é só prazer, a vida não é só sexo, a vida não é só bebida, a vida não é só prostituição. Saiba de uma coisa: você tem uma alma, e a tua alma, ela vai ter que prestar conta com Deus se você não o receber como Senhor da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a verdade. Aleluia. Aleluia. Esta é a verdade. Não se engane. Não se engane. Não vai atrás de conversa de homens que querem passar a mão na sua cabeça. Cristo virá e não tardará. E a geração que vai ver o arrebatamento da igreja é esta geração, porque ele diz que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. E o que tu tem feito da tua vida? Como tu estás diante de Deus? Aleluia. Qual é o teu caminhar nessa terra? A Bíblia diz, Salmo 116, no versos 12 em diante: o que darei por todos os teus benefícios, Senhor? Tomarei posse do cálice da salvação de Cristo e invocarei o nome do Senhor. Aleluia. Toma posse do cálice da salvação. Cristo é a nossa salvação. O cálice da salvação foi o sangue derramado na cruz. Este foi o cálice. Ele está às portas. A figueira já brotou. A figueira já faz sombra às nações.
Desperta tu que dorme. Ei, acorda. Acorda, para que vivas tu e a tua alma. Uma certa vez, está lá em João 14, versos 1, o Senhor falou: eu estou indo embora, e para onde eu vou vocês não podem ir ainda. Mas ele viu que os discípulos estavam tristes. Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês, pois eu vou preparar lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. E Felipe diz: Senhor, nós não sabemos o caminho nem para onde tu vai. E o próprio Yeshua HaMashiach, ele diz a Felipe: Felipe, há tanto tempo eu estou convosco, e tu diz: mostra-nos o Pai, nos ensina o caminho. Eu sou o caminho que leva para o céu. Eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém, nenhum homem, nenhuma alma vivente, nem papa, nem pastor, nem presbítero, ninguém, nenhum afrodescendente, nenhuma religião, ninguém na face dessa terra chega à presença de Deus se não for pelas pisaduras dele, pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário. Ninguém chega diante de Deus se não for pelo sacrifício da carne dele, do seu sangue, aleluia, feito há mais de 2000 anos. Mas pregador, este homem morreu há mais de 2000 anos, e o sangue dele é eficaz porque ele está vivo. Sangue de um morto coagula, e o dele não. O dele é vivo. E a Bíblia diz: ainda que vossos pecados sejam mais vermelhos do que o carmesim, se tornarão branco como a alva lã. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão branco como a neve. Aleluia! O brotar da figueira. Ei, Canaã dos Carajás, há 18 anos eu prego nesta cidade. Aleluia! Tu não vai ter desculpa para dizer para Deus naquele dia: eu não ouvi. Não vai haver desculpa para tu dizer: eu não escutei a tua palavra. Pois eu te digo, a figueira está madura, e Cristo está às portas. Porque o texto diz: quando tu virdes estas coisas, sabei que Ele está às portas. E o que é estar às portas? É quando o pai de família pega no trinco da porta e já está no ponto de abrir. Aleluia! Ele está com a mão no trinco dos portões celestiais para abrir e tirar a noiva da terra, a sua igreja. E quando diz a noiva, ele não está se referindo à igreja católica, à igreja cristã, à igreja assembleia, à igreja madureira, à igreja universal. Não, ele está se referindo a um povo que o recebeu como Senhor da sua vida, lavou as suas vestiduras no seu sangue puro. Aleluia! Ele está se referindo que ele está abrindo a porta, aleluia, para tirar este povo da terra, porque a tribulação que virá sobre esta nação, sobre este mundo,
A Bíblia diz que não haverá outra igual, onde as pessoas correrão de um lado para o outro para ouvir hoje, aleluia, esta palavra, mas não acharão. As pessoas buscarão e irão dizer: cadê a palavra? Mas não acharão. Por que não acharão? Porque a Bíblia diz que Jerusalém seria pisada Canaã dos Carajás, Pará, nações, até que o tempo dos gentios passe. Porque é o tempo dos gentios, porque o Salvador foi para eles rejeitaram. E Deus diz: porém ciúme com uma nação que não é nação. Aí ele abriu os braços para os gentios, que somos nós. Se você for em Israel, o povo de Israel, ele nos tem como povo imundo, porque eles dizem que a salvação não era para nós. Você era um ser picotombo, você tem corpo, você tem alma, você tem espírito, aleluia. A tua alma é a tua emoção, aleluia. O teu corpo é esta carne, aleluia, que carrega o teu espírito, que faz você sentir vontade de fazer tudo aquilo que não agrada a Deus. E o teu espírito é que arde voltar a Deus. Mas como voltar a Deus? É necessário um preparo. A Bíblia diz: prepara-te para te encontrar com o teu Salvador. E eu te pergunto nesta tarde, e tu responde para a tua alma, tu responde para ti mesmo, tu responde para Deus, tu responde, aleluia, para os céus. Tu estás preparado para te encontrar com o teu Salvador? Alguém se atreve a dizer: eu estou? Então tuas atitudes têm que estar pautadas na Bíblia. Porque se tuas atitudes não estiver pautado dentro da Bíblia Sagrada, você não está. Se as tuas atitudes não for bíblicas, você não está. Foi escrito por homens, porque um quadrúpede não ia escrever a Bíblia para ti. Aleluia, glória a Deus. A figueira já brotou e Cristo está às portas. E você, meu amigo internauta, saiba disto. A trombeta está sendo anunciada no mundo todo, a volta do Senhor. Ele está às portas, ele vem. A Bíblia diz que mais um pouquinho de tempo e ele vem. Glória a Deus. Nunca se ouve sobre a face da terra tanta devassidão como nos últimos dias. A Bíblia diz que como foi nos tempos de Noé, seria nos tempos da volta do Cristo vivo. Nos tempos de Noé, as pessoas tinham prazer em dizer: eu matei, eu roubei, eu fiz assim, eu fiz aquilo outro. E não está diferente. Deus não perdeu o controle de nada. Ele tem o controle de tudo, só que ele te dá o livre-arbítrio. Você pode fazer o que quiser da sua vida, porém ele estende as mãos para ti todos os dias. Menai, requeto meu sui, todos os dias, dizendo: filho meu, dai-me o teu coração. Ele não quer que tu pereça, ele não quer que tu morra, ele não quer que tu desça a um lugar de sofrimento.
mas Ele quer te dar gozo e paz. Aleluia. A figueira já brotou e Cristo está às portas. Quero mandar um alô aí pro pessoal de São Luís do Maranhão, minha terra natal, que eu tenho saudades. Aleluia. Recife, Fortaleza, Belém do Pará, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Portugal. Bendito é o nome do Senhor. Deus é bom o tempo todo. Deus é maravilhoso o tempo todo. Aleluia. Então receba o Senhor. Se você quer se reconciliar com Deus, nós iremos orar. Aleluia. Se você quer voltar aos braços do Senhor, aonde você estiver, nós iremos orar. Você coloca a mão no seu coração. São Vicente de Ferre. E receba Ele. São Vicente de Ferre. Maranhão, Baixada Maranhense. Eu sou de São Bento, precisamente São Roque, próximo a Pinheiro. Aleluia. Glória a Deus. Mas fui criado em São Luís. Estados Unidos. Estados Unidos. Portugal. Um abraço, Portugal. Deus abençoe. Que Deus te dê graça, que Deus dê vida a você. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Avaré, São Paulo. Rafael. Avaré, São Paulo. Avaré, São Paulo. Deus abençoe. Osasco, São Paulo. Osasco, São Paulo. Deus abençoe. Grajaú, São Bento. Grajaú, São Bento. Paraíba. Paraíba. Estive na Paraíba. Eu já estive na Paraíba. Aleluia. Guarapari. Espírito Guarapari. Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Deus abençoe. Fortaleza, Ceará. Fortaleza, Brasil. Ceará. Deus abençoe. Cubatão, São Paulo. Cubatão, São Paulo. Eu quero ir a Portugal, pregar em Portugal. Macapá. Macapá. Aleluia. Tem um tio que morou em Macapá, já faleceu. Vitória da Conquista, Bahia. Vitória da Conquista, Bahia. Riachão, Maranhão. Riachão, Maranhão. Alemanha. Alemanha. Um abraço, Deus abençoe cada um. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Deus abençoe. Orem pelo irmão Sodré, eu preciso de oração. Aleluia, não é fácil. Jardim São Luís, São Paulo. Jardim São Luís, São Paulo. Santarém, Pará. Santarém. Deus abençoe Santarém. Aleluia. São Paulo. São Paulo. Rio Real, Bahia. Rio Real, Bahia. Sete Lagos, Mato Grosso, é? Sete Lagos. É Minas Gerais. Minas Gerais. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Ele não está longe de ti, Ele está do teu lado. Ninguém se oculta da face de Deus. A Bíblia diz que a sua glória enche os céus e a terra. O céu é o seu trono, a terra é onde Ele coloca os seus pés. Aleluia. E observa os seus moradores. Mas a Bíblia diz que Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus por isso. Então eu abençoo cada estado desse que nós falamos aqui. Nós abençoamos esta nação chamada Brasil. Nós abençoamos a Israel. Glória a Deus. Pois nós amamos a Israel. A Bíblia diz: orai pela paz de Israel. Que aquele que ora por Israel
será próspero. Não é rico. Riqueza é acúmulos de bem. Prosperidade é a pessoa ser feliz e satisfeito com tudo aquilo que ele tem. Aleluia. Glória a Deus por isso. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça em Yeshua HaMashiach. Que o Pai possa fazer resplandecer o rosto dele sobre ti. E que tu volte aos braços do Senhor o mais rápido possível. Que tu retorne à casa do Pai e diga: Pai, pequei. Porque Ele sabe que tu é pecador, mas te lembra de uma coisa: Ele é amor, Ele é o próprio amor, Ele é a luz, Ele é a graça sobre uma humanidade perdida. Aleluia! Saiba disso, amigo. Jesus te ama. Não importa o que tu faz, não importa quem tu és, não importa o que tu já fez, Ele te ama, Ele te perdoa. O perdão dele é maior do que tudo nesta vida. Glória a Deus. Jesus é bom, Ele é maravilhoso, é Ele que nos dá vida. Com abundância. Glorificado seja o teu nome. Pai, abençoa. Pai, dê da tua graça. Pai, nos cobre com teu sangue, Pai. Pai, nos sustenta com as tuas mãos santas, Pai. Pai, salva vidas, Pai. Deus, faz milagre no meio desta nação, Senhor da glória. Pai Santo, aleluia, traga dias de refrigério às nossas vidas. Nos ensina a te louvar, Senhor. Nos dê um coração sincero para te adorar. Nos dê um coração verdadeiro que te ame. Em Canaã dos Carajás, Pará. Deus, tira de nós o que não te agrada, nos limpa, nos purifica, nos santifica com a tua palavra. Abençoa este pai de família, abençoa esta mãe de família, abençoa este jovem, esta jovem, abençoa o mancebo, abençoa o idoso, as crianças. Deus Santo, lembra-te que os pequeninos são teus, Senhor. Abençoa, Deus, a liderança desta cidade. Abençoa as nossas vidas. Abençoa este irmão que pede oração, cobre ele com teu sangue. Cura, restaura, renova. Meu Deus, faça maravilhas no meio do teu povo. Aviva a tua igreja, aviva teu povo e dê da tua graça em Cristo Jesus. Se o Senhor não estiver vindo, sábado 17h30 nós estaremos aqui para pregar a palavra mais uma vez. Que Deus em Cristo abençoe, que Deus dê graça, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Quero abençoar minha esposa que está aqui fazendo a live, meu filho. Que Deus abençoe, que Deus dê graça, que Deus cubra com sangue vocês, que Deus possa fazer resplandecer o rosto dele sobre vocês. E quero dizer para vocês: eu amo vocês. Vocês são minha vida depois dele. Eu quero cuidar e honrar de vocês todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Amém.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter ficado conosco. Que Deus abençoe cada um de vocês. E respondendo aí, aonde é que fica esta cidade? Fica aqui no sul do Pará, Canaã dos Carajás, Pará. A cidade que cresce constantemente. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima live. Jesus está voltando. Jesus ama vocês. Um abraço e tchau!